Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre 4 histórias sobre a intervenção dos anjos na minha vida. A primeira história que eu vou contar é sobre um presente que eu ganhei do meu grande irmão mais velho, que é meu anjo da guarda, né? Assim eu chamo ele. O que acontece? Eu li o livro da Lorna Byrne, Anjos em Minha Vida. E no livro a Lorna conta a história que ela pediu uma pena para um anjo e ela ganhou de presente. Eu já até coloquei essa história aqui no canal, mas foi uma das mais impactantes assim, que eu senti a presença dele e foi uma história que eu vou contar agora para vocês. Eu vou colocar aqui o livro aqui em cima para vocês verem o livro, quem quiser comprar. Não é um livro caro não, é muito bom. Ela tem outros livros, ela tem um canal no YouTube, acho que é a Lorna Byrne, eu acompanho, mas às vezes eu esqueço. O que acontece? Eu li, eu falei assim, eu vou pedir no meu aniversário também. Então eu pedi de manhã, faço sempre as orações. Como vocês sabem, eu sempre falo que as orações são muito importantes. A gente ora, o tempo que vai dizer de atender a nossa oração é Deus que sabe esse tempo. E é importante a gente aguardar esse tempo. É como a gente plantar uma semente, se toda hora a gente ficar mexendo na terra para ver essa semente, ela acaba não crescendo, né? Então deixa na mão de Deus que tudo vai dar certo. E aí o que aconteceu? Eu pedi, cheguei em casa de noite do trabalho e minha esposa, né, Simone, falou o seguinte: Ramiro, aconteceu uma coisa estranha. Eu falei assim, o que foi? Ela me mostrou uma pena. E aí eu falei assim, mas essa pena estava onde? Ela estava grudada no vidro, na nossa janela, na parte de fora. E não choveu hoje, né? Não tinha obra assim do vizinho de cima, de baixo, porque às vezes aquele pó, né, pode grudar. Não teve nada disso. E eu, por intuição, eu não pensei em jogar fora, porque ela é muito organizada. Se ela vê alguma coisa assim, alguma sujeira, algum papel que cai no chão, ela pega e leva lá para nossa lixeira. E aí ela intuiu que para não fazer isso. E eu falei, não, que bom que você não fez isso, porque isso daí foi um presente do meu anjo da guarda, eu pedi de manhã, só que eu fiquei caladinho, não falei pra ninguém, né? E então eu peguei essa pena e eu vou botar a foto aqui também da janela. Como a gente está tirando a foto de dentro, acaba tendo reflexo, mas se você olhar para fora, tem os prédios vizinhos. A gente ficou muito feliz, ó. Isso daqui, o que eu fiz, ó. Então é a pena de algum pássaro, né? Porque o anjo, ele não tem essas penas, mas simbolicamente ele representa que ele alcança voos mais altos, né? De evolução, de estar mais perto da presença de Deus. E eles são auxiliares de Deus. Então a gente, a gente ganhou esse grande amigo antes da gente nascer. Então a gente ora por ele. É claro que esse quadro que eu fiz é uma lembrança, não é um objeto de adoração. Eu não uso para fazer adoração, mas é uma lembrança que a gente tem muito auxílio dos anjos e que Deus deu desses anjos para nos acompanhar. E pela minha experiência, eles gostam muito de participar da nossa evolução, do nosso crescimento. E nunca ele vai inspirar a gente com atitudes mais de prejudicar os outros, de violência. É sempre o amor, sempre compreensão, todas as virtudes que nos elevam a gente como seres humanos. Com o passar do tempo, o materialismo no mundo cresceu bastante, né? O egoísmo cresceu bastante, mas também não se atente só a isso, porque as notícias são sempre alarmadoras, né? Tipo, vai ter tragédia aqui, alguém fez isso, aquilo, mas tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa mesmo. Existem centros, igrejas, organizações que sempre estão ajudando a gente, as pessoas mais necessitadas. Existem algumas ONGs que ajudam moradores de rua, que eu participo também. Então, a nossa parte a gente pode fazer. E não caia nesse desânimo que o mundo está ruim. Cresceu o materialismo? Cresceu. Tecnologia cresceu? Só que, na minha visão, não cresceu a nossa ética, a nossa moral, tudo que nos faz nos tornar humanos melhor.
Mas acredite que tudo, Deus tem um plano e o nosso plano é sempre evolução e é para o bem. No meio desse caos existe uma organização, a gente está seguro. Então não tenha medo dessas que as pessoas que anunciam grandes catástrofes ficam profetizando muita desgraça. Eu não sou a favor disso. Por quê? Porque cria uma massa crítica, ou seja, várias pessoas pensando que tudo vai dar errado. Pessoal, você acha que com a proteção dos anjos, com a proteção de grandes seres, você acha que realmente vai acontecer uma desgraça tão grande? Você acha que essas mensagens são boas para a gente? A gente já não tem notícia tão grande dos jornais, por isso que é bom evitar escutar tanto jornal. É claro que a gente tem que estar a par das notícias, mas antes de dormir, é uma sugestão, tá, pessoal? Não fica vendo filme de violência, noticiários, porque noticiários, se eu fosse alguém que poderia fazer uma lei, eu iria obrigar pelo menos 5 minutos de só notícias boas em todos os noticiários. O que vocês acham disso? Seria bom, né? Porque tem pessoa, a gente está precisando de histórias edificantes, histórias de esperança. A gente já está saturado de tanta história que não traz nenhum benefício para a nossa saúde, para a nossa mente. E tem muita gente boa. Eu saio na rua, eu fico observando o que é bom. Então eu vejo as pessoas, muitas pessoas gentis no mundo ainda, muitas pessoas que se ajudam. Como eu falei, tem várias instituições que ajudam bastante pessoa. Isso é muito importante. Então, dito isso, eu vou passar para a próxima. Eu queria uma medalha do Arcanjo Miguel. Quem está aqui atrás é a imagem do Arcanjo Miguel que eu uso também, deixo aqui em casa. Essa imagem, eu gosto muito dela. Ela se aproxima muito do rosto dos anjos. Mas eu nunca vi nenhuma pintura ainda, e olha que eu dou bastante olhada nisso, da real face de um anjo. Nunca vi. O que eu posso dizer para vocês, que eu já vi, é muito lindo. Muito lindo. E não é igual a gente. Não é igual. Eu já fiz uma cirurgia espiritual no Tupiara, aqui no Rio de Janeiro. Aliás, fiz 2. Então eu vi uma mentora. Ela não tinha o rosto humano, mas ela era uma figura muito linda também. Mas os anjos são lindos e também diferentes dela. E então, vou passar para outra agora. O Arcanjo Miguel, eu sou devoto a ele. Então, eu pedi para ele uma medalha de prata dele, para eu andar. Então, o que acontece? Eu fui na Feira Hype, quem mora aqui no Rio de Janeiro, fica ali no Jardim Botânico, perto do Baixo Gávea ali. Fica no Jockey, nessa que eu fui, Jockey Club. Então, eles fazem essa feira e vendem vários produtos. Eu falei assim, ó, eu vou comprar a medalha lá. Então, eu cheguei, procurei, andei a feira toda, não achei. Não achei a que eu queria. E aí, de prata, né, da forma que eu queria. E aí, eu fui numa barraca, falei, é a última barraca que eu vou. E eu perguntei para a vendedora, você tem uma medalha do Arcanjo Miguel? Ela falou assim, não, não tenho. Mas eu fiquei parado olhando para a cara dela, porque alguma coisa estava me intuindo que ela tinha. E ela falou assim, não, calma aí. Eu fiz ontem, eu ia parar de produzir medalha, joias, né? Aquelas pratas, tudo. Eu ia parar e alguma coisa fez eu fazer. Para você ter noção, eu nem botei aqui a amostra, tá aqui em algum saco aqui. Ela saiu tirando roupa, bijuterias, prata, ela foi tirando tudo e ela achou a medalha. E eu vou mostrar para vocês. Eu tenho que até limpar ela, eu estou tentando limpar, né? Ó, aqui, ó. E aqui atrás tem a oração, um pedaço da oração do Arcanjo Miguel. Não sei se vai dar para ver, ó. Olha, eu ganhei e ela falou, essa medalha é sua, porque eu nem coloquei ela, eu nem ia fazer. Então, como é que funciona isso, né? Não é uma coisa maravilhosa, gente, e todo mundo pode ter essa conexão. Como eu falei, o mundo foi se tornando mais materialista e o contato com os anjos, as pessoas foram desistindo, não acreditando.
por isso que as crianças, ela tem um guardião, por isso que as mães, a oração da mãe, você imagina, 9 meses a criança fica na barriga da mãe. E a ligação que a mãe tem, a oração da mãe para os filhos é poderosíssima, muito poderosa. Então eu fui criado na Igreja Católica e a gente colocava uma medalha do anjo da guarda no berço. E assim eu fiz com a minha filha. Então, isso funciona. Muitas pessoas falam assim, não é para adorar anjo, mas não é isso. Você tem um grande amigo. Os anjos são muito poderosos e muito amorosos. São seres de pureza que eu não consigo nem descrever isso. Eu não consigo, porque na presença deles, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz uma cirurgia e a todo momento ele ficou eu fiquei na presença dele, né? Então ele é um grande irmão mais velho, sempre me aconselhando. Às vezes eu sou um pouco cabeça dura, né? Mas eu acato tudo que ele me fala. Tento, né? Fico tentando o tempo todo. O meu algoritmo vai ficar tentando o tempo todo o que ele me indica, porque ele quer sempre o nosso bem. Ele nunca vai te atender para passar os outros para trás, para prejudicar os outros, porque ele também é a justiça de Deus. Então, se a gente está fazendo alguma injustiça e a gente pede justiça a Deus, é muito perigoso, porque aí você está falando o seguinte, eu estou totalmente justo nessa situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente quer uma cura, às vezes a gente quer ganhar alguma coisa na justiça, né, humana, só que a gente tem que fazer uma reflexão que como nós somos, o que a gente está fazendo. Isso é uma sugestão, pessoal. Então eu vou passar para a terceira situação que aconteceu. Meu pai tinha um pássaro, e esse pássaro, meu pai tinha uma casa em Itaipuaçu, meu pai e minha mãe, né? Meu pai já é falecido, mas eles tinham uma casa em Itaipuaçu. Quem conhece Itaipuaçu, mora aqui no Rio, sim, lá não tem muito prédio, só um shopping agora, mas antigamente só tinha casa. E aí o pássaro estava com meu pai na casa e estavam fazendo uma obra lá na casa e passaram com um carrinho de mão. Ele se assustou pelo barulho e foi embora, porque ele ficava solto, foi criado solto, e ele foi embora. Então isso era no domingo, meu pai voltou de noite e falou, Ramiro, o pássaro fugiu, foi embora. Eu falei, caramba, pai. Eu falei assim, pai, vamos amanhã, segunda-feira de manhã, buscar ele. Aí meu pai, mas como? Lá é enorme, não dá, filho. Eu falei, vai dar sim. Então eu estava com toda certeza, eu botei toda a minha força nisso, até porque eu também amava esse pássaro. Então a gente pegou o carro e segunda de manhã, a gente já foi para lá. Cheguei lá, coloquei aqueles cartazes, procura assim, né? Botei a foto dele e a gente foi andar. Falei, vamos deixar o carro na garagem, vamos a pé que é melhor. E a gente foi andando, só que lá, gente, é muita casa e tem muito pássaro. Só que chegou, eu perguntava para a pessoa, você viu assim, mostrava a foto? Vi, tá ali naquela casa ali. E aí não tinha ninguém, eu chamei o dono da casa, ninguém. Eu falei, meu Deus, me perdoa, mas eu tenho que pegar esse pássaro. E eu pulei o muro. Quando eu pulei o muro, eu vi um cachorro lá distante que guardava a casa. Só que ele não tinha me visto, mas eu pensei, se o vento mudar, ele vai sentir meu cheiro. Aí eu voltei logo, né? Fiquei com medo de tomar uma mordida, né? E aí eu pulei. Aí a gente andava, perguntava para as pessoas, ela falava, estava ali. A gente ficou andando, todo mundo falando, tá ali, tá ali. Na verdade, não estava em nenhum lugar que eles falaram. Mas enfim, a gente foi intuindo, a gente passou por alguns perrengues, né? Cachorro de rua que fica solto assim, latiram pra gente. A gente passou perto de um matagal que estava pegando fogo e eu comecei a chamar pelo nome. Olha só, chamar pelo nome. Só, gente, que estava batendo 4h30, 5 horas. Geralmente é o horário que os pássaros se recolhem para as árvores, que eles vão dormir. E eles ficam chamando o bando dele, cada um chama um bando, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, pai, a gente vai encontrar. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a chamar ele e assoviar, o assovio que ele me respondia.
E aí depois eu comecei a escutar. Eu falei, pai, estou escutando. Meu pai falou, não acredito. Tem muito, muito canto de pássaro aqui. Tava assim, era muito barulho mesmo, pessoal. E aí, o que aconteceu? Eu fiz igual aquelas mães pinguins que ficam lá no gelo chamando o filhotinho. E o filhotinho responde, e é exatamente o barulho do filhotinho que a mãe escuta. E aconteceu isso comigo. E aí eu fui andando e bati na porta, aí meu pai, a gente falou, ó, o pássaro tá aí. Ele falou, não, esse pássaro aqui eu trouxe não sei da onde. Eu falei, pois é, ele tá aí. Quando o cara abriu e o pássaro viu a gente, ele pulou pro meu pai, ele voou pro meu pai. E não tinha como falar que não. E quando esse rapaz foi pegar o pássaro, ele bicou o rapaz e ele falou, realmente, esse pássaro é seu, Senhor. E foi aquela alegria, ele ficou muito alegre. A pessoa já tinha comprado até uma gaiola. Aí a gente pagou a gaiola, né, para ele, claro. Ele cuidou muito bem do pássaro enquanto estava com ele. Então, foi essa a história. Eu tenho uma pequena história. O que acontece? Quando eu oro com ele, eu agradeço a presença dele e faço as orações para Deus. Depois, eu vou vendo o que eu podia fazer de melhor na minha vida, o que eu preciso corrigir. Eu conheço meus vícios e as virtudes. As virtudes é o que a gente tem de bom. Os vícios é o que a gente precisa transformar. Então eu peço, a lista é grande, mas eu vou tentando. Desculpe o transtorno, eu estou em construção. Ou desculpe o transtorno, eu estou em evolução. Eu tenho o gás estava com problema, o aquecedor. A gente ligava, mas ele não startava. O que aconteceu? Eu tinha que fazer um exame de manhã, mas esse exame que eu tenho que fazer é de 8 a 8 horas certinho, porque eu tenho que tomar um remédio de 8 a 8 horas, por enquanto. Quando eu fui tomar banho, esse gás não ligou. E eu não tomo banho de água gelada, assim é meio termo, né? Mas muito gelado eu não gosto. Eu pedi para ele, chamei ele pelo nome e falei, você pode me ajudar? Isso é justo eu estar pedindo isso? Aí contei a história. E eu já estava tentando mais de 10 vezes, porque senão eu teria que sair, passar pela sala, passar pela cozinha, passar na área e ficar mexendo, abrindo mais o gás, fazendo água quente mais, voltando. E fazer isso umas 3, 4 vezes, ou umas 10 vezes que foi. Perdi até a conta, pessoal, a verdade é essa. Eu pedi para ele. Na primeira ligada do gás, ele pegou. Eu escutei, né? Porque a janela fica perto do aquecedor. Aí eu falei, ó, obrigado, eu vou chamar logo hoje a pessoa do gás. Falei para ele. E aí eu fui embora, deu tudo certo, voltei. No outro dia eu esqueci de chamar, pessoal. Fui tomar outro banho e o gás não ligou. Não estava ligando. E eu disse para ele, ó, eu vou ligar logo após o banho, se você ligar. Quando eu liguei, ele pegou. Peguei o telefone, já procurei, aliás, na internet quem iria, porque eu perdi quem consertava o gás aqui. Marquei, o rapaz veio e consertou. Então, pessoal, das pequenas coisas às grandes, eles nos ajudam. Isso parece uma pequena coisa, mas isso acontece todos os dias. Quando a gente se atrasa, tem o meu vídeo anterior, a proteção dos anjos, né? E quando a gente se atrasa, eu nem reclamo, porque eles sabem. A mensagem que eles me deram foi, irmão, antes de você sair na rua, nós já estamos na rua. E o que ele me disse isso? Porque é um bloco de informação. Uma palavra é como se uma gota de água tivesse milhares de informação. Então uma palavra para ele vem com um monte de informação. Quando a gente ora de manhã, ele já está com a gente e ele vai indo na frente, vendo o que pode ser perigoso para a gente, os caminhos, se a gente pode se atrasar um pouco. Não vou com esse sapato hoje. Troca o sapato, já perdeu alguns minutos, mas que te libertaram de muita coisa. Foi um livramento. Então muitas vezes o trem demora, eu não reclamo, porque ele está me ajudando, é Deus no controle, gente. Então se a gente é uma pessoa de oração e não quer resolver as coisas todas sozinho, porque às vezes a gente quer resolver do nosso modo, e às vezes o nosso modo não é o melhor. Você orando, você está com
um grande ser que está te ajudando, que trabalha para Deus, né? O braço direito de Deus. E você recebe também ajuda dos seus auxiliares invisíveis, dos seus mentores, seus programadores existenciais. A gente nasce com uma programação, ó, a gente vai passar por aqui, claro que a gente muda isso com o tempo. A gente vai fazendo coisas boas, a gente vai ganhando várias bênçãos. Às vezes a gente precisa só mudar uma coisinha, pessoal, uma coisinha pequena na nossa vida. A gente ganhar mais virtudes e ver uma chuva de bênçãos pra gente que estavam represadas ali, porque às vezes a gente é cabeça dura. Eu falo por todos nós, não estou apontando o dedo para ninguém e também não quero ofender ninguém, mas às vezes a gente procura problema, né? A gente tem problema, a gente procura uns problemas aí. Por isso que a gente não pode ser impulsivo. Ele sempre fala isso para mim. Às vezes eu já tentei várias coisas e não estou conseguindo, aí eu vou reagir por impulsividade. Ele fala, intui. A maior das comunicações, pessoal, é intuitiva. Raramente ele aparece, raramente. Então tem gente que vê mais vezes. A gente conhece o Pedro Siqueira, a Lorna Burner, mas a maioria de nós é tudo por intuição. E é sempre uma intuição para o bem. Não é para você usar de violência, usar de meios ilícitos. É isso. Porque eles nos orientam bastante. Então isso é muito bom para a gente. Eu já recebi várias ajudas deles, várias. E vários insights dele. Eu trabalho com tecnologia de informação, às vezes eu falei assim, isso daí eu não estou conseguindo. E daqui a pouco eu entro em estado de calma e ele me ajuda. Uma coisa que eu esqueci para vocês, nessa medalha aqui, antes de fazer o vídeo, o que aconteceu? Eu falei, a medalha está lá na caixinha, eu vou fazer o vídeo e vou pegar a medalha. E cadê a caixinha, gente? Eu não achei a caixinha. É uma caixinha que eu tenho já há um tempo e ela estava aonde eu tinha colocado. Será mesmo, né? Às vezes eu esqueci. E aí eu estava procurando, aí eu falei com ele, olha, a medalha está na caixinha, mas eu não estou vendo a caixinha. Primeira coisa que ele me intuiu foi, se acalma, porque eu estava um pouco ansioso para achar. Não muito, mas eu estava criando uma ansiedade, né? Uma pressa de resolver isso. Enfim, ele falou, não tá aí. Eu falei, não tá. E aí eu sentei, fiquei calmo, receptivo a receber a informação dele. Daqui a pouco ele abriu uma imagem na minha cabeça e me mostrou onde estava. Eu fui lá e a medalhinha estava lá. Eu agradeci. Então é assim que acontece. Por isso que a meditação, a gente se preparar para meditar, se preparar para orar, a gente vai recebendo intuições. Mas a intuição nunca é para fazer mal ou para reforçar nosso ego. Às vezes a gente tem um problema com alguém, a gente acha que o problema é do outro, mas às vezes o problema é nosso. Então, falando sobre todo esse assunto, eu espero que vocês tenham gostado. Eu conto essa história, pessoal, não é para dizer que eu sou melhor, pior, que eu tenho contato, que eu não tenho contato, não é nada disso. Eu tenho as minhas imperfeições, eu estou tentando melhorar, então é isso que a gente precisa, se melhorar. Deus, ele age através da gente. Muito, muito mesmo, pessoal. Creem nisso. Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de dar lição de moral, de julgar as pessoas. Uma das lições que ele me deu foi o seguinte: não condene o modo de vida dos outros. Não condene. Olha que interessante. Não condenar o modo de vida dos outros. Na cabeça dessas pessoas que a gente acha que tem um modo de vida ruim e muitas vezes escolhe outra religião, isso daí não cabe a gente julgar. Julgar é sentenciar. Você pode analisar e para por aí, porque a gente faz análise interna e externa, né? A gente deveria fazer mais análise interna.
Então Deus deu esses grandes seres para gente, para nos ajudar enquanto estivermos aqui. E eles nos ajudam bastante. Então, eu não sou melhor nem pior, mas essas histórias reforçam a nossa fé, que Deus não abandonou a gente não. Tem muita gente que acha que Deus abandonou o mundo, mas é o homem que tem que resolver também os problemas dele. A gente orar por os hospitais, orar até pelo presidente que você não concorda se está no governo ou não. Porque cada vez que você joga uma carga negativa nos governantes, reforça mais o negativo dele. Se você jogar luz para ele, você está ajudando ele a clarear a mente, a ter intuições boas. Isso é um pouco difícil, mas no próprio Jesus falou: amai vossos inimigos. Antes de ir para o templo orar, perdoai os outros. A gente pode não concordar com o modo de vida das pessoas, mas foi essa lição que eu tomei, tá? Tô falando só para vocês não, para mim também, mas não julgar o modo de vida das pessoas, não querer ser o xerifão da cidade, né? O xerife da cidade. E o que acontece? Outra coisa que ele sempre me mostra é um coração luminoso no ar, então com a visão extrafísica. Então isso ele vai mostrando para mim. Eles podem mostrar coisas para vocês também. E geralmente, além da intuição, eles mostram símbolos e você tem que estudar o que significa aquele símbolo, o que veio com aquele símbolo, a informação que veio com aquele símbolo. A gente está muito acostumado em falar, né? Emitir a voz, mas eles usam muito a intuição e os símbolos. Então eu tenho que interpretar o símbolo. E ele, há muitos anos, olha só que vergonha, ele mostra o coração para mim luminoso. Às vezes vários corações, mas o mais comum é o coração luminoso. E às vezes ele se mostra, o rosto dele. Então, falando assim: meu filho, aprende isso. E eu falei: tá difícil, porque é um amor incondicional. É o amor, na minha opinião, mais puro que tem. É maior do que o amor de um pai e de uma mãe para o filho. Porque o pai e a mãe, às vezes, eles passam pano, né, nos erros dos filhos. Não fala assim do meu filho. E aí o filho perde a oportunidade de aprender. Perde uma grande oportunidade de aprender. E eu falei para ele, pelo nome dele, falei: eu tenho muita dificuldade com isso ainda, mas eu vou tentar todos os dias. Então eu sempre lembro disso, é o coração. Eu comprei até um coração de cristal rosa para me lembrar do meu dever de casa. Olha, às vezes, né? Às vezes em cidade grande aqui, quem conhece o Rio de Janeiro, às vezes é difícil amar o próximo, mas a gente vai tentando. Então, ele me dá essa lição e eu pergunto: mas o que eu posso? Chamo ele, né, pelo nome, e falo assim: o que eu posso? Porque eu não estou conseguindo passar essa barreira. Eu não estou conseguindo. Não é que eu não sou uma pessoa amorosa, não, e gentil, eu procuro sempre ser. Mas eu tenho essa dificuldade de amar as pessoas, às vezes, que fazem o mal. Pessoas que, por algum motivo, vêm me prejudicar. Porque é igual aquele filme Matrix, você já viu? Tem o Neo, que é o mocinho, e tem acho que tem um outro. E ele vai transformando as outras pessoas, o vilão, nele mesmo. E o que acontece? É o agente Smith, né? Eu acho que é isso. E aí ele vai botando a mão assim dentro do plexo solar da pessoa e vai transformando nele. Então, às vezes, são vários agentes Smiths que quanto mais você vai crescendo, ou vai divulgando alguma palavra boa, ou você ajuda numa ONG, vai no orfanato, existem forças contrárias, existem muitas forças contrárias. Tem dia que eu saio, pessoal, na rua, parece que eu estou com uma roupa do soldado alemão, porque é uma coisa absurda, mas eu tenho muita proteção. E é um teste também como eu reajo a atos de agressão física e verbal. Eles fazem isso, alguns testes. E até agora eu estou me dando bem, mas a gente tem que ficar, não sei até quando, mas eu tenho que orar todos os dias, por isso que a oração, a proteção, a gente tem que
fazer isso todos os dias, criar um hábito, ensinar os nossos familiares. Se vocês puderem, toda semana aqui eu faço uma sugestão. Fazer uma oração, pode pegar a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Torá, que depende da sua religião, né? Se eu esqueci alguma religião aqui, eu peço perdão, vocês podem botar no comentário. Pegar esses livros e ficar lendo 1 hora, pessoal. A gente faz aqui no sábado, faz oração e é muito, muito bom pra gente. Então, os anjos, pessoal, não é igual um gênio da lâmpada, não. Eles não são isso, porque eles são a justiça de Deus, eles são o amor de Deus. Então ele não cometeria nenhuma coisa que fosse contra a natureza que Deus criou, os seres humanos, os animais, ele não faria isso. Mas ele te dá soluções que você não está vendo. Como eu falei, no meu trabalho aparecem umas soluções que eu falei, como eu não pensei nisso? E ele me intuindo. Então isso é muito positivo mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Essas histórias eu conto para isso mesmo, para a gente cada vez aumentar a nossa fé. Se você tem uma história positiva, que você foi ajudado, coloque aqui embaixo. As pessoas leem muito comentários e às vezes o comentário era exatamente para aquela pessoa. Quantas vezes eu gravo um vídeo e a pessoa vira para mim no privado e fala, eu precisava escutar exatamente isso. Não é porque que vem de mim isso, é tudo, as intuições elas vão vindo, as histórias servem muitas vezes de norte para as pessoas que estão desesperadas, estão sem esperança na humanidade. Então, uma palavra que a gente fala de positivo, você colocou uma semente boa, que 1 hora, mesmo que a pessoa não escute, 1 hora ela vai se lembrar, vai falar, aquela pessoa falou aquilo exatamente. Então entra na cabeça da pessoa. A gente tem tantas influências, a gente é muito influenciado negativamente. Inclusive, quando a gente é criança, tem coisas que a gente leva a vida inteira para a gente se curar. Então, vamos arregaçar as mangas, vamos tentar investir na gente. Se você está em desespero, você peça ajuda. É impossível a gente estar sozinho. É muita gente nesse planeta, muita gente para ajudar você. Então, existem várias instituições. Se você não está conseguindo nem sair de casa, liga para alguém, faça uma oração. Eu sei que é difícil e a gente precisa de ajuda. Tem coisas que são muito pesadas, mas peça ajuda. Porque Deus, ele entra na gente, já aconteceu muitas vezes comigo, em momentos que eu não vi a solução, ele entra na gente e ele transforma a gente. Transforma bastante. Então, peça ajuda se você precisar. Ligue para aquela pessoa que você confia. Se você não confia em ninguém, você chegou a esse estado de não confiar em ninguém, você foi muito ferido, em questões de relacionamento, em questões de sociedade, em questões de golpes que tem, você ficou muito ferido. Acredita, todas as suas feridas têm cura. E esqueça muitas vezes o passado. O passado, se você fez alguma coisa que trouxe prejuízo aos outros, o que acontece? Você tem a chance de fazer o dobro do bem. Fazer o dobro. Faça essa aposta, comece a fazer coisas que elevem as pessoas. Porque geralmente as pessoas que se arrependem, não é o sentimento de culpa, é o primeiro estado. Porque você fica culpado quando você faz alguma coisa errada com o tempo. Isso é uma questão da sua consciência estar se elevando. Aí fiz besteira. Então você depois não fica preso só na culpa, não. Tem o arrependimento e depois tem a transformação. Essas pessoas que ajudam muitas outras pessoas, muitas vezes ela teve um passado muito ruim, feriu muitas pessoas, mas elas tiveram a chance delas e todos nós temos a chance de fazer algo muito melhor. Porque muitas vezes os nossos irmãos das sombras, eles usam isso para jogar na nossa cara com muita frequência.
Eu contei uma história que, quando eu era criança, eu era bem adolescente, mas eu era muito bobo, muito inocente, assim, eu passei por uma rua e vi pelo muro uma senhora no chão. Eu pulei o muro, olha só, podia ter um cachorro. E eu acho que ela estava tendo um ataque epilético. Eu tentei ajudar ela, eu não consegui muito, tentei chamar alguém, não consegui. Eu deixei ela lá com a língua parada, porque alguém me falou que quando a pessoa tem ataque epilético, você não deixa morder a língua. Então, mas eu era muito criança. Vocês sabiam que esses nossos irmãos das sombras ficaram jogando isso na minha cabeça durante anos e eu fiquei ali martelando aquilo e eu sempre comecei a falar, então eu vou fazer muito bem, porque eu não tinha maturidade para entender isso. E o que aconteceu? Eu morava numa casa que tinha um muro, era casa de terra, aliás é apartamento. E aí eu escutei, quando eu encontrei o pássaro, pessoal, era impossível para um ouvido, mas os anjos me ajudaram a escutar exatamente o barulho do meu pássaro. Então por isso que eu escutei, porque era impossível eu escutar. Aí voltando, eu escutei alguém falando assim, socorro, murmurando, né? E uma barulheira, quem mora em prédio sabe que às vezes bota som alto, bota cachorro latindo, tudo aquilo. E aí eu escutei, socorro, socorro. Eu falei, alguém está falando. Eu falei, será que é espírito ou é gente, né? Às vezes a gente confunde. E aí eu parei, e aí de novo, a ajuda dos anjos. Até tinha esquecido essa história, mas eu contei em outro vídeo. Aí eu subi no muro, olha, eu e os muros, né? Pô, vou parar com isso. E aí eu subi no muro e eu vi pela janela, dava para ver a janela do quarto. A senhora que morava era minha vizinha, a gente sempre se falava, né? Oi, tudo bem e tal. E ela morava sozinha, ela estava no chão. E aí o que aconteceu? Eu chamei o porteiro, a gente pegou uma escada, né? Eu pulei o muro, aliás, eu não tinha pulado não, um rapaz já tinha pulado, entrou lá em casa, que eu conhecia, ele já tinha pulado o muro. E aí chegou lá, ela já estava lá um tempão, ela já tinha urinado no chão e ela estava muito cansada, era uma senhora que tinha uns 80 anos, que me falaram, e ela já tinha machucado a bacia, acho que ela quebrou a bacia. Então, se eu não tivesse escutado, aquela senhora poderia até morrer. Vamos botar assim, o pior cenário, né? E a gente chamou a ambulância e deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí ela acabou ficando com um filho, que às vezes acontece da pessoa ter a mente muito boa, às vezes ela não quer morar com os filhos e tudo isso. Então, assim, estou falando isso para a gente não julgar o filho dela. Então, ela consegui salvar ela, né? Então, aí, o que é? O mal perde a força. Vai falar alguma coisa para você? Eu falei, ok, eu errei. Não tinha maturidade. Inclusive, muitos espiritualistas não têm a maturidade para entender algumas coisas que mal ela está fazendo. Né? Às vezes a pessoa ela consente algumas coisas para uma pessoa que está buscando, isso é comum, e o que acontece? Essa pessoa depois se arrepende muito. Então, isso daí é uma dica para o espiritualista, não estou mandando nada não. Tenha maturidade, porque a espiritualidade, existe a espiritualidade superior e a inferior, e às vezes a gente está sendo influenciado pela inferior, e a gente muitas vezes repete algumas coisas de livros espirituais com a nossa maturidade. Então você está jogando a sardinha para uma coisa que não tem nada a ver. Quem escreveu aquilo não foi o que você está sentindo que é aquilo. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Vou falar aqui a mais, né, sobre anjo, mas confie na sua capacidade também. Então, quando algum instrutor de yoga, algum padre, algum pastor ou um líder religioso fala alguma coisa, às vezes acontece da pessoa ficar muito admirada mesmo. Eu trabalhei numa irmandade que a gente colocava como médium e a gente colocava uma roupa branca. Às vezes as pessoas vinham para mim e falavam assim, mestre, eu falei, pelo amor de Deus, amigo, eu não sou mestre não, eu estou aqui aprendendo. Porque as pessoas criam essa expectativa que muitos líderes religiosos, os médiums, são como anjos, e não são. Já falei aqui, né? Tem muito defeito, mas desculpa o transtorno, estou em evolução. E a gente sabendo aonde que a gente pode pisar, fala assim, se eu for por esse caminho aqui, eu posso fazer besteira, a gente evita esses locais.
Então a gente vai pensando em se melhorar. Então acontecia a gente chama de paciente, que a pessoa ia fazer tratamento, a pessoa ficar encantada com o médium, pedir telefone, celular e tudo. Então isso é muito perigoso. Então por isso que o espiritualista ele tem que ter muita maturidade para você não criar karma ruim com as pessoas. Se a gente for criar karma, se a gente for criar sementes boas para a gente colher, tenha maturidade. Isso foi uma dica, não estou dando lição de moral para ninguém, mas são coisas que eu já passei na minha vida e eu observei. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram, dá um like e um comentário, pode botar até um emoji. Por quê? Porque tem um algoritmo dessas plataformas e quanto mais a gente vai ganhando, mais pessoas vai chegar essa mensagem. Claro, se você gostou. Então pode assistir até o final e coloca lá o seu comentário, que é muito importante para a gente aprender junto. Quando eu criei o canal é para eu aprender também outras coisas, que eu não sei de tudo. Já li bastante, mas a gente não tem como saber tudo. Então, um grande abraço para vocês. Eu espero que todo mundo tenha uma excelente semana. Até a próxima.